Fala pessoal, boa noite Brasil, good afternoon, é que esse povo fica falando inglês comigo, eu não vou ficar falando mais inglês, eu sou brasileiro, tá legal? E é para isso que a minha inteligência artificial traduz o meu podcast para 8 línguas em todo o mundo, e nós estamos hoje já com 8 países nos seguindo, obrigado, né, dame arigato, para vocês que estão aí no Japão, e olha, antes de começarmos, que eu tô com uma convidada ilustre, né? Ou seja, é uma pessoa que conhece pouco sobre comércio, né, eletrônico e vai falar um pouquinho para a gente. Antes de eu conversar com a Victoria Luz, que está aqui conosco aqui, não se esqueça, gente, tá legal? De você que está conhecendo o Estúdios Fan TV, o Ideia pela primeira vez, de você se inscrever. Deixa o seu like, faça o seu comentário, é importantíssimo para a gente, porque ali eu fico sabendo mais ou menos como é que as coisas estão acontecendo. E o YouTube, claro, fica me colocando ali um pouco mais para cima, como nós gostamos. E agradecer também nosso patrocinador, Camiseta à la carte. Olha, camisetas tem que ser de algodão. Eu já dei o basta, eu dei o grito de liberdade e não uso mais camiseta de plástico. Camisetalacarte.com.br e olha, eles estão com um lançamento, obrigado, já recebi aqui, tá? Vou colocar junto da minha espada de templários aqui, eles estão agora com quadros de 84 centímetros de largura por 1,20 m, com temáticas diversas, tá legal? Vocês vão me dar problema, que já tem gente que aqui em casa já viu dos cachorrinhos e já querem todos, tá? Então vocês me mandam de graça aqui, tá legal? Agora, também não podemos esquecer também do nosso patrocinador Maestro Imóveis. Eu adoro esses caras. Porque Maestro Imóveis, gente, ele atua para dentro da região metropolitana de Belo Horizonte, mas atua com avaliação de imóveis em todo o Brasil. O que eu mais gosto são os dois pilares que essa empresa tem: transparência e ética. Tudo bem que a gente deveria dizer que transparência e ética são coisas obrigatórias, mas nesse país aparentemente está se transformando em um diferencial, tá? Então, quer conhecer? Vá lá, entra lá em maestroimoveisbh.com.br e olha, vá lá. Tem muita coisa bacana para você conhecer e vamos parar de falar da minha pessoa, do nosso podcast e vamos falar da nossa convidada, Victoria Luz, que está aqui conosco hoje e olha, ela nem sabe. Ela está fazendo o último podcast de 2024, que eu vou entrar no período sabático de descanso. Mereço, não sou IA, você não está vendo que é um robozinho do Elon Musk, meu amigo. A gente tem que dar uma parada de vez em quando, né? E ela para agora e nós vamos encerrar com altíssimo nível. Victoria Luz, obrigado, que prazer ter aqui conosco aqui. Está preparada aqui? Você já percebeu que a coisa aqui é um pouco meio, né? Montanha-russa. Adorei, Leandro. Eu que agradeço o convite. É uma honra para mim estar aqui. Fiquei super feliz de saber que você vai fechar o ano de 2024 com esse podcast. Vamos fazer alto nível, né? Vamos. E olha, vamos começar com um assunto assim, porque você me trouxe um assunto que é bastante interessante, mexe com toda a área empresarial, mas ao mesmo tempo eu tenho que sempre lembrar que estamos aqui no Brasil. Então, antes de entrarmos no assunto, vou falar um pouquinho da Victoria Luz. Me fala um pouquinho aqui para quem não te conhece, porque assim, eu sei, você já fez formada em ADM, né? Isso, gente, ADM é para os íntimos, tá? Só para administrador que pode falar que faz ADM, tá legal? Fez um curso agora de especialização pela Kellogg, né? Inteligência Artificial. Trabalhou na B2W, na B2W em português, na Accenture. Tem passagens com projetos nos grandes bancos, mas de onde que surge isso? De onde que a Victoria Luz aparece e começa assim a desvendar e mexer nesse mundo? Legal, Leandro. Bom, eu acho que minhas experiências acabaram, é uma construção, é muito natural, né? O meu ponto de partida sempre foi tentar absorver o máximo possível do maior número de indústrias e de clientes e, enfim, de conhecimento. E por meio da Accenture, que foi meus anos de consultoria, eu tive essa oportunidade que foi riquíssima e foi aí que eu passei pelos grandes clientes aí, bancos, Banco Votorantim, Santander, Cielo, Dotz, passei pela Tigre, Via Varejo, enfim, passei aí tive uma grande experiência em diversos tipos de cliente, em diversos tipos de projeto,
E toda essa experiência, ela me levou, inclusive, a fundar uma empresa de comércio eletrônico. Então, na época, eu já estava, né, já tinha passado pela B2W, já tinha passado por todas essas experiências que padronizaram, né? Eu acho que quando a gente passa por consultoria, a nossa cabeça fica muito padronizada para resolver problemas. Sim. E na época, eu observei um problema que a gente tinha dentro do e-commerce brasileiro, principalmente de compra de oportunidade. E na época eu tinha uma sócia e a gente falou, poxa, vamos resolver essa dor dentro desse mercado e vamos fundar uma empresa que justamente vai ajudar varejistas pequenos e médios a venderem mais dentro do mundo digital. Então, naquela época, a gente fundou uma empresa. Então, minha carreira ela não passou só por gigantes, por empresas consolidadas, mas tive um pé no empreendedorismo também. Você sabe, né, Leandro? Empreender corajosos. Foi zero fácil, assim, foi uma experiência que, olha, assim, foi super desafiadora, me trouxe muito aprendizado, mas ao mesmo tempo foi uma experiência triste, porque não acabou da melhor forma. Que pena. Aprendizados, é uma chance, né, que você dá para um projeto e você testa para ver o que acontece. A gente sempre entrega o melhor de si, mas tem circunstâncias também, eu acho que de mercado, que muitas vezes não são favoráveis, enfim, essas coisas acontecem e acabou que esse desafio ele parou pela metade. E eu fiquei com essa coisa na cabeça de querer resolver essa dor do e-commerce, que era o que a gente se propunha fazer. Anos se passaram e, coincidentemente, eu me deparei ano passado com uma ferramenta turca de inteligência artificial que faz toda a jornada do cliente dentro não só do universo online, mas também integra com o universo físico. Então, que massa! Leandro, quando eu vi aquilo, eu falei, era exatamente isso que eu queria ter feito lá atrás e que eu não consegui entregar dessa forma, mas por coincidências do destino, eu acabei me encontrando com essa ferramenta e hoje eu represento essa ferramenta aqui no Brasil. Então, a vida deu uma volta, mas acabou me unindo com inteligência artificial e essa questão de resolver dores do e-commerce, da presença digital, que era uma dor que eu já vinha tentando resolver há muito tempo. Então, foi uma coincidência, assim, muito, muito feliz. E é interessante você estar trazendo isso aí, Victoria, porque, assim, é claro que eu sendo um gentleman que eu sou, né, elegante, não vou te perguntar a idade, porque isso é deselegante pra caramba, mas você já tem um tempo que você entrou, né, da formação, pelo mercado que você atuou, e quer queira ou não, você começou, vamos dizer assim, você não pegou o estágio embrionário do comércio eletrônico brasileiro, mas você pegou aquele pedaço ainda que estava, por exemplo, eu mexo com comércio eletrônico, nossa senhora, vou parar de ficar calado aqui. Ou seja, um bom tempo. Mas, ou seja, você tem um tempo, especialmente pela B2W, pelo prazo, pelo tempo que você trabalhou, você pegou naquele momento já mais de estruturação de todo o sistema. Mesmo assim, passado tantos anos, passado com tanta tecnologia, é impressionante ainda, ou seja, inteligência artificial, nós estamos falando de 2, 3 anos, né? Mesmo assim, a gente está falando que o Brasil ainda dá passos muito ainda pequenos, se eu começo a comparar com o que está acontecendo fora. Você percebe isso também? Você tem alguma visão, se é algum aspecto cultural que está, de repente, impactando? Então, lembro que o que acontece hoje é que os grandes players de inteligência artificial tá muito polarizado, tá ou China ou Estados Unidos. Então, acaba que esses países surfam mais a onda dessa tecnologia que está mais presente no dia a dia. E eu entendo que Brasil também, culturalmente, nós somos mais resistentes a certas mudanças. A gente está vivendo num momento agora que é uma mudança de paradigma e uma mudança da nossa forma mais granular de trabalhar. Então, hoje em dia, a gente está falando que existem assistentes virtuais que acompanham a gente, que grava tudo que a gente está fazendo, e eu posso simplesmente apertar um botão e falar qual a reunião que eu estava presente no dia 20 de agosto de 2022, o que foi dito naquela reunião.
E ela me resgata todo esse histórico e me responde perguntas que eu posso ter eventualmente dúvidas sobre aquele encontro. Então, a gente tem hoje, de todas as maneiras, em todos os pontos de contato que eu tenho com o meu trabalho, eu consigo utilizar IA para otimizar os processos. E eu acho que o brasileiro ainda não está tão familiarizado. Tanto que a gente vê que as principais tecnologias hoje, as ferramentas, são em inglês, são ferramentas que às vezes não tem tradução para português. Então, daí a gente já vê como é que está a disparidade, né, dessa solução de aceitação Estados Unidos, fora do país e aqui no Brasil. Sem querer entrar no mérito, mas não tem como. Gente, olha, você que está vendo esse podcast agora, eu não estou indo contra nenhum partido, nenhum político, não. Eu estou fazendo uma análise desse momento. Tá? A administração, infelizmente, tem esse problema. A gente tem que fazer a análise do momento. Nós estamos agora, nós estamos falando de 2024, com o governo sendo bastante resistente a novas tecnologias por medo de controle de mídias, redes, não vou entrar se está certo ou errado. Mas o que eu vejo, na verdade, que quando você tem isso acontecendo, até já trazendo o que você fala, hoje eu estou aplicando muito IA para dentro do podcast, para crescimento. Essa música, por exemplo, que você está escutando, está gostando do jazz do fundo aqui? Super agradável. Pois é uma música criada por mim, por inteligência artificial, composição. Ou seja, eu nunca toquei um saxofone tão bem. Mas, ou seja, é uma coisa, porque para que eu vou pagar royalties para alguém se eu posso dar esse royalties a mim mesmo? Né? Isso é um ponto importante. Só que está tudo em língua inglesa. Tudo bem, eu falo inglês. Eu tenho essa facilidade. Mas nem todo mundo fala. E o que eu vejo é que nós estamos ficando cada vez mais distantes da ponta do IA. Nós estamos pegando a rabeira. Sempre pego que quando a coisa começa a acontecer no Brasil, nós estamos falando de coisas que já tem um ano e meio que já aconteceu lá fora. E isso, na minha modesta e humilde opinião, afeta absurdamente a competitividade das empresas brasileiras de comércio eletrônico. Sem dúvida. Eu vou estar sempre trabalhando com o que tem de mais. Não tenho state of. Eu estou trabalhando com as coisas atrasadas. Você está no mercado agora. Como é que está o outro lado, tirando o governo? Como é que está o outro lado, o empresário? Porque o empresário também ele tem um atitudinal bem complicado. Né? Você vai apresentar uma coisa que pode trazer desenvolvimento, melhoria, competitividade. A primeira coisa que ele fala é custo e não investimento. É assim ainda? Continua? É assim, Leandro. Eu acho que esse é o principal desafio de representar hoje uma ferramenta que ela é turca, né? É uma ferramenta que é completamente diferente de tudo que a gente vê por aqui. E ainda de inteligência artificial, eu acho que ainda tem muita dificuldade para de fato, entender o potencial desse tipo de solução. Legal. E a gente vê isso não só no comércio eletrônico. Saiu uma pesquisa recente agora do Goldman Sachs, falando um pouco desse cenário de inteligência artificial, principalmente nos Estados Unidos. Então, no quanto está agregando, né? O quanto a gente vê de incremento de produtividade, quantos por cento já estão utilizando. E eu achei um dado muito interessante que a produtividade dos funcionários aumentou mais do que estava previsto pela Goldman Sachs. Então, a gente tem um incremento de 25% de produtividade. Muita, hein? Muita. Imagina. Muito. Você consegue produzir 25% a mais. Então, isso são indícios de que realmente a gente precisa começar a aceitar mais essas soluções disruptivas e ficar mais disposto ao risco. Isso que eu sinto aqui, que existe um pouco de indisposição a assumir risco. E é uma pena, porque o final dessa história é exatamente isso que você disse, a gente acaba ficando na rabeira, porque a gente não consegue ser pioneiro, a gente já tem uma limitação aí de desenvolvimento. Nosso país já não é o país que é referência em desenvolvimento desse tipo de tecnologia, então a gente já parte em desvantagem. E aí, quando a gente tem que olhar para a força de trabalho, como é que as pessoas estão utilizando essas tecnologias, aceitação, a gente ainda tem uma restrição natural, que eu acredito ser cultural. E aí a gente tem uma restrição, inclusive, de incremento de PIB, que é muito relevante. Que é o que a gente observa hoje lá fora e a gente não consegue reproduzir aqui no Brasil. E me fala uma coisa aqui, Vitória. Por exemplo, que
quando você está falando dessa ferramenta, claro, nós vamos fazer aqui o merchan para eles. Pode falar, porque eles podem fazer o Pix em dólar mesmo ou euro, tá? Não tem problema não. Tá? Mas assim, como é que surgiu primeiro? Antes da gente falar da ferramenta, claro que é importante a gente entender. Porque nós estamos falando de IA, nós estamos falando de IA aplicado ao comércio. Aí a pessoa fica assim, mas eu uso chat GPT. Meu amigo, chat GPT é o primórdio, é o step one do negócio. Então tem gente que está batendo palma para o chat GPT e não percebe que, por exemplo, eu até te convido depois, convido não só você, Vitória, mas todos que estão aqui comigo aqui, conheçam depois o meu International Podcast. O que eu descobri? Eu usei a inteligência artificial para fazer o computador conversar comigo, melhorar minha voz, minha dicção, my English was so better, né? E olha só para você ver, consegui atingir, tinham 4 países que nos seguiram, nós chegamos agora a 9 países. Incrível. Ou seja, tem gente que está pensando no chat GPT ainda. E eu estou pensando lá fora. E é isso que, de repente, que você fez. Como é que surgiu essa oportunidade? Legal. De arrumar uma coisa lá na Turquia. Legal. Leandro, o mercado brasileiro, principalmente de e-commerce, é um dos maiores, tá? Se eu não me engano, está em 4º lugar, então, de tamanho de representatividade globalmente. Então, é um mercado que está todo mundo de olho. E para essa ferramenta não é diferente, né? Eles olharam aqui para o mercado e falaram, poxa, eu preciso estar presente no mercado brasileiro, preciso abocanhar uma parcela desse potencial. E pela minha experiência, foi coisa divina, assim, pela minha experiência. Sério? Em e-commerce, relacionamento, essa oportunidade apareceu para mim, eu fui convidada para representar ela aqui no Brasil. E é uma ferramenta que ela se propõe a fazer uma coisa que a gente chama de comércio conectado. Então, é conectar todas as pontas todos os pontos de contato que eu vou ter com uma empresa. Então, vamos supor que eu sou consumidora aí do Pão de Açúcar. Eu compro no Pão de Açúcar, eu compro pelo aplicativo, eu vou na loja física, eu recebo campanhas de e-mail. Então, tem muito dado sobre a minha pessoa individual. Opa! Cortei aqui. Não tem problema não, já voltou. Voltei. Já voltou. Sobre a pessoa, que não estou falando de um dado aquele dado puro, que é o que a gente fala. Ou seja, é muito mais do que o dado só por si só. Nome, sexo, hora de acesso, aquelas questões todas que são puramente estatísticas. É mais do que isso. Isso, mas é além disso. Então, assim, eu deixo de clusterizar, então, de tratar a Vitória. Vou entregar agora, hein? Você não perguntou antes, mas eu vou entregar. A Vitória, que tem 30 anos, que tem determinado gasto, ticket médio no Pão de Açúcar, que lá. Eu fujo desse padrão e eu começo a entender a Vitória como os comportamentos que ela tem de fato. Então, o que a Vitória costuma comprar? Ela compra quantas vezes na semana? Se ela compra, por exemplo, pasta de dente no Pão de Açúcar uma vez por mês, quando eu estiver finalizando esse ciclo, eu preciso avisar ela que ela está acabando a pasta de dente para ela voltar a comprar comigo. Então, eu começo a entender, se ela comprou na loja física, eu não preciso fazer essa promoção para ela, não preciso mandar essa pasta de dente, essa campanha para ela, porque ela já comprou. Então, eu integro todas essas informações. E aí, cada ser humano, cada indivíduo único, passa a ter uma tag, passa a ser um indivíduo dentro da rede. Não identificado, anônimo, mas eu, Leandro, João, Maria, todo mundo tem um comportamento que começa a ser traqueado. E aí eu começo a falar com esse indivíduo de uma forma hiperpersonalizada. Então, imagina só, você vai entrar, não sei que time que você torce. Cruzeiro, claro, cabuloso. O pessoal pode ficar com raiva e depois tem gente fazer o quê, tá? É o cabuloso. Então, bom, imagina que você entra no site da Baiard ou da Centauro. O banner desse principal varejista... Tem que ser do Cruzeiro. Tem que ser do Cruzeiro. E as ofertas que o site vai fazer para você tem que ser jersey do Cruzeiro, não pode te oferecer de um outro time, porque você não vai comprar, interessar. Então, a gente consegue fazer essa hiperpersonalização, que é muito, muito interessante, inclusive em termos de grana, do quanto isso traz, né, pro e-commerce, principalmente. E uma pergunta aqui, Vitória. Você viu que eu sou um cara gentleman, elegante, não perguntei, você soltou a data, a idade, não foi por pressão minha, tá legal? Ou seja,
De jeito algum, mas vamos lá. Ou seja, a ferramenta, na verdade, ela tem uma funcionalidade que eu venho dizendo há algum tempo, porque, assim, eu atuo no ensino à distância há bons anos. E eu me lembro que uma entrevista que eu dei, meio que ficou bastante sonora, foi quando eu falei para o jornal Valor Econômico, eu disse que a EAD só vai conseguir crescer no dia que ela se humanizar, deixar de ser exatamente pasteurizada. E o que você está me fazendo, que essa ferramenta faz, na verdade, humanizar, porque você, a partir do momento que você individualiza, você não olha apenas para aquele cluster, você está olhando e falando assim, opa, a Vitória entrou aqui agora, semana passada ela comprou tal coisa, mas agora já está chegando esse período, mas ela gosta de flores, então vamos deixar aqui tudo preparado para ela ver as flores. E é algo que é mais humano, é menos digital. Exato, sem dúvida. É isso mesmo. Eu acho que é utilizar a IA como motor. Então, o motor que vai analisar esses dados é IA, mas o que está no front, o que vai se conectar com o cliente, é de fato experiências que ele se sente acolhido. Então, aquela coisa que a gente até brinca. Nossa, mas eu acabei de falar desse produto e agora está aparecendo. Parece que estão me escutando. Mas não é que estão me escutando, o robô, a inteligência, ela é tão acurada que ela consegue entender todos os seus pontos de contato, inclusive físicos. Então, consegue entender sua preferência. E aí começa a te fazer essas sugestões extremamente assertivas. Pois é, mas aí agora vem aquela coisa, né? Porque, assim, uma ferramenta dessa é uma ferramenta muito diferenciada. Ela não é voltada para pequenas e médias, ela é feita para grandes corporações, por enquanto, né? Olha, a gente consegue atender pequenos, a gente não consegue atender porque, na verdade, é por número de acessos no site e o número de produtos de SKUs cadastrados. Então, legal. Se o site tem pouco produto cadastrado, o algoritmo tem pouca variação para brincar e até para aprender. Então, ela precisa de variação para conseguir fazer sugestões assertivas e testando, e para o algoritmo ir ficando cada vez mais inteligente. Então, ele precisa ter esse espaço, essa margem de manobra. Pô, eu falo assim, é sensacional, é muito legal, porque assim, eu tenho dito, tem muita gente que está falando, a IA vai acabar com o mundo, meu filho. Precisa não, nós temos seres humanos aqui, a gente faz pior, tá? Mas, ou seja, a maior realidade, eu só vejo benefícios na IA, eu falo assim, é a mesma coisa, a faca corta uma carne, mas se ela for mal usada, vai fazer um crime. Então, a IA é a mesma coisa. E a IA, eu vejo que, pelo que você está me falando, as pessoas estão começando a entender que talvez para poder fazer um breakthrough, de repente, ali no mercado, ele vai ter que tocar o coração da Vitória. Vai ter que chegar no coração, porque no coração é tudo mais fácil para ser vendido. Porque se eu também ter que entrar, por exemplo, na camiseta à la carte, tem acho, 300 camisetas. Eu ficar procurando pelo nome, aquela coisa, passa 5, 6 páginas, às vezes aquilo ali eu vou desistir no meio do caminho. Se você tem um sistema que já sabe que você gosta ali de rock, vai colocar tudo de rock para você primeiro ali. Isso, exatamente. E eu acho também que acontece uma coisa hoje, que o consumidor, ele compara qualquer experiência que ele tem com o que os principais players fazem hoje, mesmo que não seja dentro de comércio eletrônico. Então, vamos supor, experiência que você tem com o Uber, experiência que você tem com o Spotify, com o Netflix. Gente, o algoritmo do Spotify é uma maravilha. Eu não sei se você sabia isso, Leandro, mas inclusive o Netflix, quando você, de acordo com a sua preferência ali de consumo, se eu sou uma pessoa que eu costumo consumir muito terror, ele vai ofertar ali uma série, um filme para mim, aquela figurinha que vai aparecer para mim vai ser diferente da figura que aparece para você no mesmo filme. Sim. Então, se eu estou assistindo, sei lá, Friends, ele vai mostrar para mim uma figura ali que se relaciona com a minha preferência. Então, a gente precisa hoje, se querendo ou não se equiparar com esse nível de experiência, que é o que o consumidor está tendo. Então, quando a gente se separa desse tipo de experiência, é claro que não é fácil a gente entregar um nível de experiência, né, dessa acuracidade. Mas quando a gente se afasta muito disso, o consumidor ele fica mal acostumado, ele não gera mais conexão comigo.
Então, hoje, a expectativa é que ele seja respondido muito rápido, é que ele tenha ofertas assertivas, é que a gente conheça ele, ofereça o que ele quer ver. Então, se eu me afasto disso, eu já estou 10 passos para trás, porque o meu concorrente está olhando para isso. Hoje as pessoas, os players estão olhando para isso, os grandes, né? Então é uma coisa que realmente a gente tem que ficar atento. E bacana, porque assim, pelo que você está me dizendo aqui, eu estou aqui matutando aqui no meio da cabeça, o que você, na verdade, propõe com essa ferramenta, através do uso da IA, é maximizar a experiência que o consumidor vai ter. Eu não vou entrar no mérito de que não adianta também você ter toda uma experiência de compra maravilhosa e a logística vai lá e gasta 25 dias para entregar seu produto, porque em vez de mandar o produto para a Bahia, despachou para Santa Catarina, não sei como. Exato. Daí não adianta. Ou seja, isso eu falo que ainda nós temos alguns gargalos. A logística, para mim, é um grande gargalo no Brasil. Grande gargalo. Sim. E é caro, oneroso, né? Uhum. Mas o que você propõe é que, no momento, especialmente depois da pandemia, todo mundo ficou igual. Você compra templates iguais, todo mundo tem o mesmo layout, todo mundo, até o preço colocado, tudo parece que é uma receitazinha de bolo ali. Só que você vem e fala o seguinte, não, gente, olha, isso aqui tá meio morto, vamos pensar daqui a 5, 6 anos para frente. Vamos começar a fazer a pessoa olhar e falar assim, na hora que entrar dentro do site, oi, Leandro, como é que você tá? Seja bem-vindo. Eu, opa, como é que esse cara me descobriu aqui? É algo diferente, é aumentar essa experiência de uma forma amigável, né? Sem dúvida. E eu também fiquei pensando aqui enquanto você falava, porque você me fez uma pergunta que ela é muito significativa, e eu acho que a gente acaba distanciando mais a penetração da IA dentro da grande massa, porque essas soluções que entregam uma solução muito robusta ainda está distante, ainda é direcionado para um tamanho de empresa maior, ou o ticket é mais elevado, não é toda empresa que que consegue, na verdade, arcar, consegue já implementar. E até vou puxar um ganchinho aqui para fazer uma publi minha, se você não se importar. Não, que é isso, por favor. Mas é que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Claro. E me incomoda, assim, muito, porque eu percebo a penetração desse tipo de tecnologia, de novo, China, Estados Unidos, Europa, inclusive, essa empresa que eu represento está muito forte na Europa. A gente já está presente em mais de 40 países. Por que no Brasil a gente tem essa restrição? E aí, pensando nisso, eu falei, eu preciso tornar esse tipo de inteligência mais fácil, mais palatável, né, para todo tipo de profissional ou de empresa aqui no Brasil. E pensando nisso, eu construí um roteiro de cursos mesmo, que eu permito com que a empresa, a pessoa, o gestor, aprenda como fazer isso. Então, pode ser que ele não consiga contratar a solução, mas com uma ferramenta de código aberto, que a pessoa pode simplesmente baixar do Google, eu consigo ensinar ela a construir esse tipo de inteligência para o negócio dela. Então, ela pode construir, por exemplo, análise de sentimento. Então, em tempo real, saber o que todos os consumidores estão dizendo no Google a respeito da marca dela. E de forma automática. Consegue construir isso, consegue construir, por exemplo, análise de churn, que é qual a chance desse cliente cancelar o seu serviço. E aí, você sabendo que esse cliente tem uma chance maior de cancelar, você toma uma atitude diferente com esse cliente. Enfim, eu tenho uma régua gigante de possibilidades justamente para conseguir oferecer uma forma de todo mundo, né, ter acesso a esse tipo de inteligência. É claro que não vai estar mastigado, implementado no seu site, mas você tem ali todos os meios e você ganha massa crítica, que é muito importante, inclusive, para esse momento de mercado que a gente está vivendo, né? O profissional que não conhece sobre inteligência artificial vai ficar para trás. E me fala uma coisa aqui, Vitória, por exemplo, nós estamos falando de comércio eletrônico, tem muita gente que fica focado só em produtos, que também temos a parte de serviços. Ela também, no caso, essa sua, a IA que você está representando aqui no Brasil, ela pode ser aplicada, de repente, para serviços também? Acredito que sim, né? Ela consegue, a gente tem uma limitação técnica aí. Se você está ofertando esses serviços dentro de uma plataforma, com certeza. Okay. Todo tipo de
oferta dentro de uma plataforma que tenha as variações desse serviço ou diferentes serviços cadastrados, eu consigo brincar, eu consigo ofertar, eu consigo desenhar trilhas. Então, a gente fez, por exemplo, para a Puma Brasil, a gente construiu uma jornada em que a gente ajuda a pessoa a comprar um tênis. Então, vou traduzir isso para um serviço. De repente, eu estou querendo, sei lá, fazer um... Me fala um serviço aí que você pensou. Eu pensei na educação. Olha só para você ver. Maravilha! Na educação, você está querendo fazer um curso. Quanto tempo você tem disponível? Você o ensino já executivo ou não? Qual que é a sua vertical? O que você quer se especializar? Qual que é a grade horária que você tem disponível? A gente começa a desenhar uma trilha e ir ajudando esse aluno, esse potencial aluno, a chegar na oferta de curso ou de, enfim, educação que você gostaria de... Você entende que é o fit ideal. Ou seja, o mundo, o céu é o limite. Exato, o céu é o limite. Eu falo assim, que na hora que eu estava pensando, você está me falando aqui, olha só para você ver como é que eu já estou achando outros segmentos aqui. Depois a gente conversa, tá? Isso aqui vamos falar off. Você não vai ver nada, gente. Não tem nenhuma conversa pelo dentro do podcast. Isso é offcast, tá? Mas vamos voltar então. Então, beleza. A gente vem entendendo, sabemos que o Brasil tem uma restrição, tem toda uma dificuldade. Você está trazendo uma coisa muito diferenciada, é muito diferenciada. É para grandes, sim, porque precisa de ter um investimento nisso aí. Não acredito que daqui a um tempo deve começar também a ter a possibilidade de escalar isso para médios, porque você falou que isso não é só dinheiro, porque também você precisa ter um volume de dados para que a própria IA aprenda. Exato. E aí vem a coisa. Hoje, você está representando essa inteligência artificial no Brasil, né? Mas toda a parte de desenvolvimento, por quê? Ou você já está com uma base de apoio aqui também já? Não, todo o desenvolvimento fica na Turquia ainda. Toda lá? Toda. Não, mas tá certo. O core business deles estão lá na Turquia. E aí, me fala um pouco agora da seguinte forma. Porque, por exemplo, nós estamos falando de uma ferramenta que está atrelado à minha experiência. Agora eu vou criar um cenário hipotético. Tá bom. Esse cenário hipotético se chama Brasil. É um país que não existe, tá? E nesse país tem algo que está começando a acontecer chamado de inflação. E começa a corroer os ganhos. Opa! Tô aqui. Voltou. Ou seja, e começa a corroer os ganhos, de repente, aí, desse brasileiro lá que mora nesse país hipotético. Tá. Aí você me diz, a IA também consegue, de repente, perceber, aprender com essas variações macroeconômicas e microeconômicas, até para ajustar, de repente, um produto para o cliente? Nossa, gostei dessa sua provocação. Tá vendo? Boa! Você já vai ficar com a cabeça queimando o resto da noite hoje. Vai sair fumaça daqui a pouco. Mas o que acontece? Todo tipo de... a gente tem hoje alguns tipos de modelo de algoritmos de inteligência artificial. Dos mais básicos, que simplesmente consulta uma base. Então, sei lá, por exemplo, para análise de sentimento, ele vai consultar uma base de palavras positivas, negativas, vai fazer um deparo e vai entender se o que o Leandro falou é um feedback legal ou ruim. E aí a gente começa a ter os algoritmos que eles são redes neurais, que é como se fosse a nossa cabeça, como o nosso raciocínio funciona. Então, um neurônio se conecta com outro, que se conecta com outro, e isso gera um raciocínio de profundidade. Então... Vamos supor que você joga uma imagem lá para a IA identificar que animal é aquele, é um gato. A primeira coisa que ele vai fazer é identificar que tem um rabo. Aí ele já começa a eliminar animais que não têm rabo. Depois percebe que tem bigode. Aí elimina quem não tem bigode. Ele vai construindo essas camadas até que ele determina que é um gato. Por que eu estou falando isso? Porque a gente constrói modelos preditivos utilizando esses modelos que são treinados. Então, uma vez que eu treino esse modelo,
ele é capaz de identificar novos dados e associar esse dado a um cenário específico. Então, a gente conseguiria, numa onda muito futura, porque hoje a gente não oferece, mas eu já adorei, e se a gente implementar, depois eu te passo a comissão. Opa, tá feito, tá feito. Mas ele consegue prever, de acordo com essas variações, então, inflacionárias e todos esses movimentos econômicos, já aprendeu em anos aí de Brasil, se a gente pegar do real para cá, já tem alguns anos aí para ele aprender, para treinar esse modelo, e aí a gente começa já a conseguir prever relações. Então, de acordo com esse cenário aqui, a gente já entende que vai ter uma alta, vai ter uma inflação mais alta, e aí a gente consegue já ajustar preço de produto. Mas, se eu puder só fazer uma outra observação que... Claro, que é isso, por favor. Uma função, Leandro, incrível de inteligência artificial é um momento em que você, vamos supor que você seja um produtor rural, fazendeiro. E aí você vai dormir e tem uma chuva, acontece algum desastre, acaba com a sua plantação, e aí você precisa, de certa forma, refletir esse preço a mercado. Então, pensa que enquanto você está dormindo, passou um furacão, aconteceu algum desastre natural que acabou com a sua plantação, o próprio robô já identifica que isso está tendo um problema, já consegue separar a parte da produção ali que foi poupada, já faz o cálculo do quanto você vai conseguir vender, já se conecta com outro possível fornecedor para você comprar alguma coisa que vai te ajudar a manter seu preço mais ou menos estável, e já liga para renegociar esses valores. Então, esse é o futuro de IA. É absolutamente tudo nas mãos. Entendeu? Acabou com os corretores e com os brokers aí. Os Faria Limers estão todos desempregados, meu amigo. Porque isso aí, o que você acabou de falar, é exatamente o que a gente mais estudava para fazer hedge cambial junto à BMF para poder fazer a previsão de saca futuro. É maravilhoso isso. Maravilhoso. Ô, Vitória, eu falo assim, não, o papo tá muito bom. Eu, por mim, eu ficaria mais tempo. Estamos chegando aqui no final. Eu adoro também falar sobre isso, é bom demais. Ó, vou deixar o convite, eu vou tirar um tempo sabático, depois em off que eu falo para ti um pouquinho mais, tá? Mas eu já te deixo o convite para o próximo ano você voltar e a gente bater um papo mais nessas evoluções. Exato. Enorme Pode ser? Tá. Ó, e o seguinte, antes também da gente encerrar, gente, claro, a Vitória tem que fazer o jabá, né? O faça-me sorrir, porque a gente precisa disso. Você que ficou conosco aqui até o final, tá curioso, tá com a cabeça queimando, neurônio aí dando problema, né? Inscreva-se, deixa seu like, faça seu comentário, porque a gente tem muita coisa ainda para poder sempre falar. A gente traz aqui pautas sempre inteligentes, né? Que nem eu falo. As pautas não inteligentes deixa para os meus concorrentes. E olha, camisetalacarte.com.br, não estou brincando, entra lá, acesse, conheça, muito legal a pegada dos caras e o mais importante, você não precisa comprar muita. É uma peça. E pode parecer bobagem, você, quando compra com eles, você dá renda e emprego para o Brasil. Né? Nada feito fora. Tudo bem, feito aqui ainda no Brazuca. Made in Brazil, com Z, né, Vitória? Que nem o pessoal gosta. E a maestraimobilsbh.com.br. Você que mexe, está pensando em vender, comprar, alugar, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, ou você que quer fazer uma avaliação de imóveis, segundo a NBR 14653, entre em contato com a galera, tá certo? 2 pilares importantíssimos, transparência e ética, eu desejo isso para todas as empresas do Brasil, ok? E ó, vamos encerrando, antes de eu encerrar, agradecer, Vitória, imensamente. Obrigado, Vitória, por você ter vindo aqui, ter tirado esse tempinho com a gente. Eu sei que você está numa corrida meio louca aí, mas faça o seu jabá. O pessoal quer te procurar, porque de repente tem um cara meio grande aqui, tá querendo procurar contigo. Como é que tá essa coisa aí? Com quem e onde que eles devem procurar você? Ou melhor, o seu negócio. Leandro, eu que agradeço. Foi um enorme prazer estar aqui. Espero que a gente faça isso mais vezes. Eu vou amar participar de novo. E se quiserem, né, quem quiser falar comigo para entender mais sobre esse universo de IA, se quiser fazer o curso, se quiser entender mais sobre essa ferramenta, me procura no Instagram, é victoria.luz.ia. Então, victoria.luz.ia. Me manda lá uma mensagem. Tá na descrição, vai lá embaixo. Depois do podcast.
Maravilha. Então me procurem, vai ser um enorme prazer conversar, entender também eventuais dúvidas, se eu puder ajudar com qualquer coisa, estou aqui também à disposição. Show de bola, gente, é isso aí. Olha, você que está pensando, está precisando de melhorias na sua vida, empreendedorismo aí, seu comércio eletrônico está meio capenga, está precisando dar uma revitalizada, vai lá, entre em contato com a Victoria Luz. Gente, olha, eu falo o seguinte, eu sempre falo isso na minha vida, sempre falo isso para os meus alunos. O não você já tem. Vai lá, de repente você pode ficar surpreso. O Brasil precisa decolar. E o nosso comércio eletrônico precisa urgentemente de mudanças e a Victoria está trazendo aí, de repente, uma possibilidade para você. Curtiu? Legal? Inscreva-se, deixa o seu like e, olha, gente, até 2025, se Deus quiser, se Deus permitir. Enquanto isso, acessem sempre, nós temos várias outras coisas sendo soltas aqui no canal. Temos playlist de músicas jazz para você, tem podcast internacional, audiocast para vocês, músicas novas. E ó, calma, depois eu tô de volta. Eu prometo, vocês não vão ficar livres de mim, não. Como já disse o Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Abraço, até mais. Tchau, tchau para vocês.